força da realidade brasileira, as questões que se colocavam para a minha geração nos anos 60, né, o momento de transformação que o Brasil vivia. Eu tinha vivido intensamente o governo Juscelino, que meu pai trabalhava junto, né, que tinha sido o principal articulador da campanha Juscelino. Então, foi muito próximo para mim, Jango também foi muito próximo, como também eu vi muitas reuniões da Revolução de 64 serem avisadas na minha casa, para serem avisadas ao Juscelino. Em 60, eu já estava engajado, eu já estava procurando militância fora dos partidos institucionalizados, clandestinos ou não, né? Eu já tinha passado muito rapidamente pelo Partido Comunista, não tinha ficado, né? Conheci alguns estudantes, outros, lideranças estudantis, que também não estavam satisfeitos. Fizemos grupos, comecei a tentar criar algum movimento novo, comecei a militar em favela, que significa ir 3 vezes por semana à noite a Acari para dar aula, alfabetizar, né? E final de semana no Morro da Coroa, eu já morava em Santa Teresa, foi a mesma coisa. A questão da pobreza, as questões não resolvidas da área social, a favela, era tudo muito complexo, né? E era uma realidade que você não tinha informação. Então, acho que para a minha geração, nos anos 60, estar na faculdade, estudar sociologia, a teoria era toda teoria, praticamente não se estudavam os brasileiros, né? Nem a teoria brasileira, nem o Sérgio Buarque de Holanda, nada. Se estudava Parsons, Talcott Parsons e Merkel, enfim, por aí. E a questão da realidade brasileira ficava na nossa cabeça como uma bomba. Essa coisa dos movimentos sociais, para mim, vem daí, né? Vem daquela vontade daquela geração de 64 de transformar o Brasil, de extirpar essas oligarquias com seus métodos primitivos e patriarcais de fazer política, né? Com a sua visão ruralista e retrógrada do Brasil, né? E os estudantes eram um pouco os porta-vozes dessa mudança, dessas reformas e tal. Eu fiz política universitária 4 anos. A PUC desta época era uma escola absolutamente de elite. Só que a PUC também integrava o seguinte: ex da JEC, a JUC estava lá. Entendeu? Então, essa coisa da JEC, de ação católica e tudo que eu estou integrando, né? Passa, isso é uma instituição total. Né? Ele integra o tempo todo. Esses movimentos de JEC, JUC, etc., etc., sempre tiveram um padre que era o que fazia o responsável, que fazia o intercâmbio, que fazia, né? E aí já era um corte com a igreja e um corte com religião. Eu fiquei muito frustrado com a minha entrada no Partido Comunista, porque a minha pretensão era que eles me remetessem para um movimento de massa, um movimento operário. E eles
me instalaram numa organização universitária, né? E eu tinha horror a isso. Mas eu só vou estabelecer relações vivas e de entusiasmo com o Partido Comunista a partir do CPC, quando então a gente estabelece a comunicação direta com a rua, com os setores subalternos, enfim. As pessoas tendem a imaginar o Brasil dos anos 60 com todos os jovens revolucionários, eram pouquíssimos que eram. Isso não é uma coisa de cidades, primeiro Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, são as grandes cidades e num pedaço das grandes cidades. A maioria dos jovens, se nós fôssemos usar a linguagem da época, eram alienados, certo? Eram poucos os jovens conscientes. Esse contexto era um contexto muito amplo na época, que não era exclusivamente partidário. É isso que às vezes é difícil as pessoas que relatam no passado, porque elas veem a questão partidária, que evidentemente é o lado da organização, ou melhor, das organizações. Ele era real, ele era concreto, mas ao lado disso existia uma porosidade muito grande que, na verdade, te atravessava por todos os cantos. Então o processo de politização era um processo que atravessava a cultura. E a gente tinha uma atuação assim, o que era atuação? Discutir, conversar, sabe? Era muito isso, né? Eu participava de algumas reuniões, mas eu não tinha carteirinha do PCB, mas eu participava de algumas. Conheci muito alguns das grandes lideranças do PC, a gente discutia muito, né? Estava tudo ligado a nacionalismo, desenvolvimento, essa coisa toda. Eu participava disso, né? Mas foi uma surpresa o golpe ou a falta de reação? Isso? Como é que... Foi uma surpresa. A gente nunca, sei lá, eu me lembro assim, no dia 31, quando eu fui, meu pai ficou horrorizado, eu saí com os amigos, fomos tudo para Cinelândia, a gente queria fazer alguma coisa, meu pai, vai morrer, vem para casa, não fica na rua, não sei o quê. Conscientes do dever cumprido para com a pátria, que juraram defender com o sacrifício da própria vida. Quer sejam da infantaria, cavalaria, blindados, artilharia, comunicações, engenharia, saúde, intendência, veterinária ou material bélico, combatentes ou especialistas, todos se orientam para o bem comum, a grandeza do Brasil. E eu me lembro, eu na Cinelândia, depois eu estava na Cinelândia encontrando com umas pessoas lá, dizia assim, vai para casa que não tem nada a fazer, não tem movimento nenhum. A gente pensava que ia ter um grande movimento contra, né? Não teve nada. Aí me disseram nessa verdade, botaram fogo na Uni, não sei o quê, acabou. Óbvio que a gente achava que aquele golpe seria, não imediatamente, mas muito brevemente, né, resolvido. Chegou no dia 31, nós íamos para a PUC ou íamos para a Faculdade de Direito do Caco, que era onde as pessoas iam se reunir, porque ia ser ali a resistência. Aí teve uma greve geral, né? Essa é uma das coisas mais... E aí a gente veio andando do Cosme Velho para passar aqui, para chegar em Botafogo. E aí passamos ali no Palácio Guanabara e vimos os tanques, as coisas todas. Aí fomos murchando, murchando, murchando.
formou-se um pequeno grupo, que era a partir de uma rede de conhecidos e amigos, já em abril, maio de 64, que começou a fazer panfletagens, né, na cidade do Rio de Janeiro, em lugares contra a ditadura, denunciando. E nessa campanha de denúncia e panfletagem, que os partidos de esquerda mais tradicionais estavam desarticulados, encontramos alianças surpreendentes com a minha mãe. Que a minha mãe achou aquilo tão interessante que ela ia fazer análise ali na Avenida Rio Branco. Minha mãe fazia análise, vanguardista. E ela levava panfletos na bolsa. E na época existia um prédio que foi derrubado, o Palácio Monroe, que era a sede da chefia do Estado-Maior das Forças Armadas. Minha mãe, mulher de general e filha de marechal, panfletava os automóveis. E nós só viemos a saber disso depois. É um pouco difícil entender o que acontece quando você tem uma luta política numa cidade e você pensa que você está numa cidade, né? Como aquele conto do Edgar Allan Poe. Você está numa cidade que você tem várias maneiras. Você não pode voltar para o IFIX, que tinha saído da Marquês de Abrantes e tinha ido para o Largo São Francisco, não podia nem pisar, nem chegar perto. Todo mundo avisava, inclusive. Eu respondi a 5 IPMs. Né? Muitos, a maior parte deles, eu só tinha notícias pelo jornal, porque eu soltava editais. Né? Eu só fui depor num. Lá me faz algumas perguntas, ele pede meu endereço, eu dou o endereço errado. Ele diz, olha, você não mora aí, se você continuar assim, você vai ficar preso e tal. Daí eu... daí corrigi, deu o endereço certo. E eu fui procurada, né, pelos órgãos de repressão e eu tive que sair. E eu não podia mais voltar, nem para minha casa, nem para o IFIX. Então, logo em seguida isso, vários colegas meus foram enquadrados no 477. Eu acho que o pior que os militares fizeram foi abater a tiros, bem dizer, uma esperança de um Brasil diferente. Foi a época mais difícil das ciências sociais no Rio de Janeiro. Né?